traçaria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas, novas demandas para a infraestrutura das cidades. Bom, pessoal, hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. A proposta dessa série é a gente misturar um tanto de teoria e prática de políticas públicas e poder legislativo. A gente recebe hoje uma convidada especial, é a doutora Alba Valéria Fontes Leite. Ela é assessora legislativa no Senado Federal, trabalha no gabinete da senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe, tem 10 anos de experiência nessa formulação de processo legislativo. Além disso, ela também tem algumas atividades acadêmicas, ela é mestranda no Instituto Brasiliense de Direito Público e está pesquisando exatamente, aprofundando os conhecimentos sobre essa avaliação de políticas públicas no Poder Legislativo, que fica ao encargo do Senado Federal. Além da experiência com o processo legislativo, ela também colabora dentro do Senado Federal com a capacitação e com a difusão do conhecimento entre os colegas que exercem funções similares a ela no Congresso Nacional. Eu apresento então a nossa querida convidada do dia, a professora Alba Valéria, que vai conversar com a gente sobre avaliação de políticas públicas no Poder Legislativo Federal. Aproveitem esse nosso encontro de hoje. É com muita alegria que hoje a gente recebe aqui a professora Alba Valéria Fontes Leite, para que ela converse conosco sobre as políticas públicas do Congresso Nacional, como é que é essa relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo quanto à formulação, votação e efetivação de políticas públicas. Normalmente, quando a gente pensa o tema de políticas públicas, a gente foca o nosso olhar no Poder Executivo. Mas não é só de poder executivo que vivem as políticas públicas. Existe uma fase aí muito importante que ocorre em seu processo de formulação e aprovação junto ao Poder Legislativo, como também a fiscalização da sua execução junto ao Poder Legislativo. É sobre esses temas que a gente vai conversar hoje. Professora Alba, muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá, é uma alegria estar aqui com vocês, trazendo essas informações sobre políticas públicas e o Congresso Nacional. A maioria das informações são fruto da minha participação no processo legislativo. Eu sou assessora do processo legislativo, acompanho um senador há mais de 10 anos, e também é fruto, assim, do meu estudo sobre a matéria, porque, como vocês verão, é um processo muito dinâmico. Eu trouxe essa figura multidimensional aqui, assim, para deixar bem claro que o estudo de hoje é somente uma abordagem das políticas públicas pelo Senado, entendeu? Por todo o Congresso, pelo Senado só avaliação, porque o Congresso não faz avaliação de políticas públicas, somente o Senado, porque é um procedimento novo ainda no Senado. E para dizer também, assim, que a gente vai transitar por vários conceitos de outras matérias, e porque quando vocês ouvirem em outras aulas, mas a professora que falou sobre o Congresso não falou isso, assim, mas assim, é muito importante que vocês tenham essa noção, entendeu? Que assim, da multidimensionalidade da avaliação de toda a política pública. Eu escolhi esse conceito para trabalhar com políticas públicas, embora hajam outros, porque esse conceito da BUT, ela está no referencial de avaliação de políticas públicas no Senado. Então, o conceito de políticas públicas que a gente vai trabalhar na abordagem de hoje é esse. As políticas públicas podem ser definidas como programas de ação governamental que visam coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Sobre o ciclo das políticas públicas, nós vamos trabalhar com esse conceito do referencial de políticas públicas do TCU,
que, assim, é bem amplo e, assim, vai envolver todas as questões que a gente vai trabalhar hoje. Que é, ele trabalha com esse conceito de que o ciclo de políticas públicas é um conjunto articulado das macroetapas de formulação, implementação e avaliação. Gente, o arranjo político-institucional do legislativo e executivo sobre políticas públicas é muito complexo. Então, assim, em que pese, né, a aula da gente seja um tema muito prático, né, do dia a dia, algumas, assim, questões precisam ser ditas para a gente, assim, entender o dia a dia do Senado. Eu falo, toda hora eu fico falando Senado, me desculpa, porque a gente vai ver adiante que são casas legislativas diferentes, Legislativo, Congresso, Senado e Câmara, entendeu? Cada uma, ela tem um regimento. Então, assim, me desculpe se vocês estranharam de eu estar falando tanto do Senado, porque são mais de 10 anos atuando no Senado. Mas o Senado também compõe o Congresso, nós vamos ver também, então vocês, assim, não estranhem, porque quando eu falar no Senado, às vezes é porque é o legislativo inteiro. Então, vamos lá. A participação do Poder Legislativo como ator e o modo de relacionamento com o Poder Executivo na formulação, discussão e implementação de políticas públicas no país, ela, sim, tem que focar nessa parte de ciência política sobre a relação do presidencialismo de coalizão no Brasil. Vocês já ouviram essa palavra? Assim, não teremos aqui uma aula só sobre isso, mas só para vocês entenderem, que é o significado de fechar acordo, de fazer alianças entre partidos políticos em busca de um objetivo específico. Porque muita gente critica, mas, gente, que absurdo esse relacionamento negativo de troca de favores entre executivo e legislativo. Não, nem tudo é troca de favores. Isso aqui é uma questão constitucional, entendeu? O sistema democrático confiou na divisão do Estado em diferentes poderes, atribuindo a cada um deles uma parcela de poder estatal e, portanto, ele tornou possível que, no exercício de suas atribuições, cada um dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, interaja com os demais no sentido de examinar os atos, entendeu? Quando a gente pensa na relação entre os poderes, a gente pensa que é uma relação informal que envolve, assim, um negativismo, mas nem sempre essas relações foram postas já pela própria Constituição e pelo regime democrático. A relação entre os poderes são independentes e harmônicos entre si e se fundamentam no sistema de freios e contrapesos. A formulação e execução da política pública, ela pode ser composta de diferentes momentos. A fixação da norma legal pelo legislativo, aplicação pelo executivo e exame de disputas individuais pelo judiciário, né? Esse aí é o ponto básico que, né, o primeiro contato que a gente tem com o assunto, justamente é esse: legislativo, legislar, né? Executivo, executar as políticas públicas, né? E o judiciário, julgar os atos, tanto do executivo e apreciar a inconstitucionalidade das leis que foram feitas pelo legislativo. Eu trouxe aqui esse pensamento de Figueiredo e Limongim, porque eles foram um dos primeiros aqui no Brasil fazer esse estudo sobre o legislativo. E só para vocês verem, assim, como essas tipologias são, assim, variadas, entendeu? Em relação tanto à atuação do legislativo, como também das políticas públicas. Para Figueiredo e Limongim, em ensaio sobre modelos de legislativo, eles alertam para a dificuldade de construção de tipologias que não conseguem dar conta de todas as dimensões e variações do objeto sobre estudo do interior da teoria que informa.
Eu trouxe essas etapas aqui do ciclo das políticas públicas. Tentei simplificar, porque toda hora a gente, né, à medida que vai trabalhando o processo legislativo, a gente vai voltar para essa imagem, que, né, vocês, se ainda não estudaram todo o ciclo da política pública, terão a oportunidade de estudar e verão que é uma coisa bem mais complexa, né? Mas aqui, para ajudar a gente a memorizar, eu trouxe, assim, o ciclo básico, né, que é a formação de agenda, formação da política, tomada de decisão política, implementação da política e avaliação da política. E nesses quadradinhos menores, não sei se ficou bem claro para vocês, as etapas que o legislativo vai participar, né? Na formação de agenda, eu coloquei aqui o executivo e o legislativo. Mas eu quero, assim, falar uma coisa para vocês, assim, que vocês prestem bastante atenção. Essa formação de agenda pelo legislativo, ela acontece em todo o processo legislativo, a partir do momento de votação de outros projetos de leis. Vão nascendo as ideias das políticas públicas. Nas audiências públicas que se faz no Senado, muitos especialistas vão levando ideias de políticas públicas. No relacionamento eu falei Senado de novo, mas é de todo o legislativo. No relacionamento de todo o legislativo com a população, vem ideias de formação de agenda de políticas públicas. Então, é como eu falo, isso aqui não é estático, é dinâmico para o legislativo. Para o executivo é diferente, né? A formação de agenda é diferente, a formulação da política também é diferente, mas assim, né? Isso aqui é o nosso ciclo básico que a gente vai trabalhar em toda a aula. Então, a formação de agenda executivo e legislativo, a formulação da política, como vocês viram agora, do executivo e do legislativo. Aqui já na formulação política, nós vamos ver que a parte são os instrumentos formais, né, de formulação de política, que normalmente é uma lei ou uma PEC, é uma norma. Já a tomada de decisão, né, nós não vamos ver os detalhes, porque a tomada da decisão política, após a formulação, é só do executivo. O legislativo não tem essa competência constitucional. A implementação da política também é de competência do legislativo. E a avaliação da política pública, para a gente é um instituto recente, agora aí sim, no legislativo, só é feita pelo Senado Federal. Ela foi institucionalizada em 2013, então, assim, é muito recente a gente. O Senado a Câmara fez várias reuniões no final do ano passado, em prol da implementação lá na Câmara também, mas, por enquanto, em todo o Legislativo, só no Senado que existe essa institucionalização e prática de avaliação de políticas públicas. Essas características aqui que eu trouxe para vocês do processo de políticas públicas no legislativo, ela não é só teórica, ela, como eu te falei também, assim, é fruto do meu envolvimento no processo legislativo, né, na última década lá aí sim, no Senado Federal. As políticas públicas traduzem no seu processo de elaboração e implementação, e sobretudo em seus resultados, formas de exercício do poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder. Como eu falei no começo, o trabalho do legislativo tem um rito que começa na Constituição e termina na resolução do Senado, do Congresso e da Câmara. Mas ele é um processo muito dinâmico. Tanto o processo de políticas públicas, que é uma coisa, e o processo legislativo, que é outra coisa, né, eles são dinâmicos.
Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.